Pela primeira vez na história desse canal, eu estou fazendo um vídeo que não é para quem é inscrito do meu canal. Esse vídeo não é para pessoas de esquerda, esse vídeo não é para quem é progressista, esse vídeo é para você, eleitor do Bolsonaro. Não é bronca, eu não quero brigar com você. Eu quero que você me ouça 5 minutinhos. Se você é inscrito do meu canal, você compartilha esse vídeo com um eleitor do Bolsonaro, porque eu preciso conversar com vocês. Vem comigo. Então, meus amigos eleitores do Bolsonaro, eu queria que vocês soubessem uma coisa. Eu sei, tá? Eu sei. Eu sei que você estava insatisfeito com o governo. Eu sei que você estava insatisfeito com os rumos da economia. Eu sei que você estava insatisfeito com a corrupção. Eu sei disso tudo. E eu sei também que muitas das coisas que você pensava e que talvez você pense até hoje foram colocadas na sua cabeça. Eu vou dar só um exemplo para a gente não ficar se alongando muito. Quando você viu aquele áudio do Tchau Querida, da Dilma chamando Lula para ser ministro dela, contaram para você a história de que a Dilma estava chamando Lula para ser ministro para dar foro privilegiado para ele e ele ficar impune, para ele não ter que responder na Lava Jato. Foi isso que contaram. Na verdade, o Sérgio Moro tinha 22 áudios na mão, todos ilegais, todos fora do prazo, e ele pegou um em que a Dilma falava: se você precisar, tá aqui, é só assinar. Como se fosse assim, se a coisa apertar para você, você assina para você se esconder aqui no palácio. Na verdade, aquilo foi dito porque a dona Marisa Letícia estava hospitalizada. Então o Lula não queria ser ministro, não queria, ele queria ficar do lado da esposa, ele não queria passar a ideia de que ele estava fugindo da Lava Jato, ele não queria se meter no governo. Mas ele foi convencido pelo PT a salvar o governo Dilma, e como a Marisa Letícia estava hospitalizada, a Dilma falou: se você precisar, tá aqui, só assinar. Quer dizer, não precisa vir aqui para assinar. Eu sei que você está aí no hospital, então se você precisar, quer dizer, caso você não possa sair daí, é só assinar. Foi isso, não era para fugir da Lava Jato. Mas eu sei que fizeram vocês acreditar que ele estava querendo fugir da Lava Jato para ter foro privilegiado. Eu sei disso tudo, tá? Mas eu sei outra coisa também. Eu sei que você não é uma má pessoa. Você não é mau. Não é. Você não votou nesse governo porque você esperava que ele fosse acabar com os empregos das pessoas com deficiência física. Na verdade, eu nem gosto desse termo, pessoas com deficiência física, porque elas não são deficientes. Para e pensa, vou fazer uma comparação para você. Um carro de Fórmula 1. A Fórmula 1 é muito precisa. 100 gramas fazem diferença. Então, se colocar um cara como eu no carro, eu tenho 1,85 m, peso 100 kg. Eu não caibo ali, porque aquele carro não foi feito para mim. Você entendeu? Eu nunca vou conseguir pilotar um carro de Fórmula 1, não é porque eu tenho uma deficiência, é porque o carro não foi feito para mim. Ele foi feito para pessoas pequenininhas, levinhas, porque cada grama faz diferença. No ambiente de trabalho é a mesma coisa, a pessoa não é deficiente, a empresa é deficiente, o posto de trabalho é deficiente, porque é pensado para o público em geral, não é pensado que pessoas são diferentes. E pessoas são diferentes, têm necessidades diferentes. Se você adaptar, qualquer pessoa exerce qualquer função. Então, quando você fala isso, que você vai reduzir a cota das empresas para esse tipo de pessoas que têm necessidades especiais, eu sei que não foi pensando nisso que você votou nesse governo. Você não quis desempregar essas pessoas que já são marginalizadas, que às vezes não conseguem nem atravessar a rua porque não tem uma guia rebaixada. Tem dinheiro às vezes para consumir, mas não consegue entrar numa loja porque tem degrau para entrar. Às vezes não consegue entrar num hospital, às vezes não consegue entrar numa repartição pública porque falta uma rampa. Eu sei que não foi pensando nisso que você votou, mas está acontecendo. Você entendeu? Olha as propostas do governo Jair Bolsonaro. Ele quer, por exemplo, que uma empresa de grande porte, só para te dar um número, que tenha 10 mil funcionários, por lei ela tem que ter 5% das vagas reservadas para pessoas com necessidades especiais. Seriam então 500 pessoas, 500 colaboradores. Ele quer fazer o seguinte: se uma pessoa tiver uma deficiência severa, que é como diz a lei, essa pessoa conta por duas. Porque tem a pessoa com deficiência moderada e a pessoa com deficiência severa. A pessoa com deficiência severa contaria por duas. Então essa empresa que tem 500 funcionários com deficiência, o que ele poderia fazer? Mantém 250.
com deficiência severa e demite os 250 com deficiência moderada. Você não votou nesse governo pensando nisso, eu sei que não, mas está acontecendo. Sabe, ele quer que as empresas que não preencham essa cota que tem que ter, que elas possam pagar um dinheiro. Então, em vez de colocar lá uma pessoa para trabalhar, para se ressocializar, para se sentir útil para a sociedade, para gerar imposto também, para produzir, ele quer que essas empresas possam pagar uma compensação para não ter que pôr funcionário lá, como se fosse um peso, como se essas pessoas estivessem lá para atrapalhar. Elas não estão lá para atrapalhar, elas estão lá para produzir e para ajudar esse país a crescer. Você entende? Eu sei que você não votou nesse governo pensando nisso, mas está acontecendo. Esse governo quer também que as empresas, uma tem um funcionário sobrando, outra está faltando, que elas possam se associar e aí uma usa a vaga da outra. Parece que isso não tem problema, mas pensa assim, a minha empresa é de telemarketing. Todo mundo aqui trabalha sentado no telefone. Eu posso contratar pessoas cadeirantes, que para mim tanto faz, elas só vão falar no telefone. E depois eu chego para uma empresa que está precisando de vaga e eu vendo aquilo, eu posso negociar isso. A ideia não é simplesmente arrumar emprego para as pessoas, é arrumar emprego para essas pessoas e também ressocializar. Então eu não posso criar guetos, assim, ó, nessas empresas aqui, elas vão ter emprego, naquelas ali não, porque essa empresa aqui vai comprar a vaga da outra. Isso não pode acontecer. Isso não é humano. E você não votou nesse governo pensando nisso. Você não votou nesse governo porque você queria que matasse os índios. Eu sei que não. Você não queria que fizesse um extermínio desses povos indígenas que a gente tem aqui. Você não votou para destruir a Amazônia. Mas está acontecendo, entenda isso. Esse governo deliberadamente está fazendo isso. Primeiro ele vem dizer que quem estava atacando fogo eram ONGs. Quando você acusa, você tem que provar. Não adianta simplesmente falar. Ah, a gente não pode falar. Não, tem que falar. Se está acusando, tem que falar. Quem são essas ONGs? Onde estão essas pessoas? Depois ele vem falar que são os próprios índios, né? Depois ele vem falar até que é o Leonardo DiCaprio que está pondo fogo na Amazônia, sendo que havia um ofício, 3 dias antes do Dia do Fogo, havia um ofício do IBAMA avisando o Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente. Eles foram avisados por ofício de que os fazendeiros, os madeireiros, estavam combinando de tacar fogo. Eles sabiam de maneira oficial e deixaram acontecer. Mas eu sei que você não votou por causa disso, você não votou para que isso acontecesse. Você não votou para que os plantadores de soja, os madeireiros destruíssem a Amazônia. Mas está acontecendo. Você não votou para que o nosso litoral fosse destruído por petróleo. Você não votou, mas tem um ministro que está condenado em primeira instância por improbidade administrativa. Porque sabe o que ele fazia aqui no governo do estado de São Paulo? Ele falsificava mapas fotográficos, ele adulterava os mapas para favorecer empresas amigas. E ali onde não podia, ele dava uma entortadinha no mapa para caber. Ele foi condenado em primeira instância em novembro de 2018. Em dezembro, um mês depois, ele foi condenado em novembro. Em dezembro, ele ganhou um ministério como recompensa. Você entende? Eu sei que você não votou para isso, você era contra a corrupção, mas um condenado por crime ambiental ganhou o Ministério do Meio Ambiente. E você não votou por causa disso. Você entendeu? Então eu quero que você ponha a sua mão na consciência e que você entenda que você não está diminuído, você não está ridicularizado, nós não vamos tirar sarro de você. Eu só queria que você parasse para pensar, isso não pode continuar. Tudo o que foi conquistado com muita luta ao longo de décadas, os poucos benefícios que a gente tinha estão sendo tomados por nada, para gerar dinheiro para as empresas, porque o empresário ele só vê dinheiro, ele só vê número. Se ele não for obrigado a fazer aquilo, ele não faz. Ele só faz o que a lei obrigar. E quando você tira as obrigações cada vez mais, não acredite que isso vai gerar emprego. Isso não vai gerar emprego. Sabe por que não vai gerar? Porque o que gera emprego é a necessidade de produzir. Se a economia não cresce, pouco me importa se contratar é barato ou é caro. Eu não quero um funcionário mais se eu não tenho para quem vender minha produção. Sabe, hoje as empresas estão paradas. Não acreditem que a economia está se recuperando. Não acreditem nessas notícias porque a imprensa está toda apoiando o governo por causa de verba de publicidade estatal. Todas elas estão dependendo do governo. A verba antiga de publicidade foi toda para a internet.
A televisão estão todas minguando, estão todas com prejuízo. Então elas estão vivendo de verba do governo. Apoiam o governo, são chapa branca. Pense assim, você conhece alguém próximo de você que arrumou emprego nesse ano de 2019? Você conhece alguém que trabalha num lugar que fala assim, olha, lá está contratando, vai lá. Você conhece alguma fábrica que ampliou, que comprou um terreno do lado, que cresceu, que está expandindo e o cara agora está contratando mais gente, está dando treinamento? Você conhece isso? É isso que importa, não importa que a televisão está falando que o PIB cresceu não sei o quê. Você está vendo isso à sua volta? Então eu quero que você entenda que mesmo que você estivesse insatisfeito, que mesmo que você estivesse contra a corrupção, mesmo que você quisesse uma mudança, essa mudança se revelou um desastre e esse desastre pode piorar. Mas nós não estamos aqui para brigar e dizer que a culpa é sua. Não, eu quero só que você ponha a mão na sua consciência e que você fale, essa desgraça tem que parar, esse erro tem que parar, porque pode piorar. Ele está indo nas pessoas mais vulneráveis, nas menos desprotegidas e está deixando todo mundo à míngua. Porque ele mesmo falava, e você lembra, na campanha ele mesmo falou assim, as minorias têm que se curvar às maiorias. As minorias ou se submetem ou desapareçam. Ele falou isso na campanha. E você ignorou, porque você estava com o coração cheio de ódio. Mas você não é mau, você não é uma pessoa má. Então ele está querendo acabar com as minorias, ele está querendo acabar com as pessoas com deficiência física, ele está querendo acabar com os índios, ele está querendo acabar com o pobre. Não que pobre seja minoria em termos de número, mas em termos de representatividade, sim. Então eu sei que você não é essa pessoa, tá? Eu queria muito que você parasse para pensar que não importa em quem você votou, mas isso tem que parar. Isso está errado, você sabe que isso está errado. Então, independente do seu posicionamento político, quando chegar outra eleição, você vota em quem você quiser. Mas nesse momento vocês têm que se juntar a nós, porque isso tem que parar. Isso tem que parar já. Tá? Eu peço para você colocar a mão na sua consciência e entender, tudo bem, você estava com raiva, você estava com ódio, deixa isso para trás. Tá? Esquece. Na próxima eleição você vê em quem você vota, mas agora isso tem que parar. Esse show de maldades, esse show de horrores que virou o Brasil, isso tem que parar. Sabe, eu tô falando isso aqui sabendo que o YouTube vai desmonetizar esse vídeo e sabendo que eu não vou ganhar um centavo com isso aqui, porque não vai, pouca gente vai ver. Mas eu tô confiando que se uma pessoa ouvir e falar isso para outra, alguém pode pôr a mão no coração e parar com essa ideia de ódio, de raiva, e que tem que acabar, e morre petralhado, e morre... Chega! Isso que está acontecendo tem que parar, tá? Isso tem limite, isso tem que parar. E você não é uma pessoa má, você não quer que isso aconteça. Eu sei que você não quer. Então, por favor, você compartilhe esse vídeo com um eleitor do Bolsonaro. Eu quero que vocês entendam que nesse momento tudo está errado. Não é culpa sua, eu entendo porque você votou, não precisa se justificar, mas mude. Mas mude porque pode piorar, tá? Se você fala assim, ah, isso aí é com gente que tem deficiência e eu não tenho. Você não sabe se amanhã você está andando de moto, vai sofrer um acidente, vai ter um problema que você pode levar, um acidente de carro, você não sabe, tá? Você não é mau, você não é uma pessoa má. Então, por favor, põe a mão na sua consciência, só essa vez, tá? Você põe a mão na sua consciência e vamos mudar, enquanto é tempo. Esse país está sendo destruído, dizimado, e você não é uma pessoa má, você não quer isso. Valeu? Compartilhe esse vídeo com o eleitor do Bolsonaro. Se uma pessoa mudar, já valeu a pena. Valeu, obrigado.